Oi, gente. Eu sou o professor Bruno, aqui da Rede 01. Essa é a professora Daniele. Sim. Nós, com muito carinho, preparamos hoje para vocês essa aula, né, essa conversa sobre A Senhora, do José de Alencar, livro que vai ser o texto base, né, para o segundo exame de qualificação da tão sonhada, tão desejada, da melhor universidade do Rio de Janeiro, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Será? Mas é boa. Tem muitas discussões que foram feitas, né? Eu e Dani, a gente está aí numa jornada desde do amor da Clarice, né? Rodando algumas unidades, conversando sobre esse texto, né? Sobre esses textos, né? E a gente estudou bastante, preparamos, lemos o material, lemos alguns textos, né? Base, né? Pensando a perspectiva da UERJ mesmo, o que pode vir para vocês aí enquanto questão, né? Para que a gente possa garantir uma nota A e ingressar na tão sonhada universidade pública no próximo ano. Sem dúvida. Queríamos então, vamos começar falando do título do livro? Perfeito. Eu acho que antes do título, eu acho que é muito importante a gente entender, né, esse Alencar que está surgindo para a gente já no final da sua vida, né? É um livro publicado em 1875, né? E Alencar vem a falecer em 1877, logo 2 anos após a publicação desse texto. Então a gente já tem um Alencar ali, né, bem no final do seu processo de escrita, né, mas a gente tem um texto muito importante, porque é um texto que de alguma forma vai preconizar, né, vai trazer aí esse protagonismo feminino para a literatura brasileira, né, Dani? Sim, sem dúvida. Importante falar também, discutimos várias questões, né, sobre esse olhar feminino que a UERJ, né, vem trazendo. Hoje os alunos, depois de estudarem um pouco, né, a Senhora e a Ana, já tomam as suas decisões, né? Alguns alunos acharam, no final vocês podem comentar pra gente qual foi a personagem que vocês acharam mais fácil, mais previsível. Depois a gente pode, inclusive, né, fazer essas comparações. A UERJ pode trazer algo nesse sentido, porque existem semelhanças, né? Mas a UERJ vem trazendo essa perspectiva feminina já há algum tempo, também desde o ano passado. Né? Ano passado a gente teve a Eva com Caim, né, do Saramago. Logo em seguida a gente teve também a June do Conto de Aia, né? E tem uma distinção, eu acho que é bem importante destacar essa distinção das personagens, tanto da Margarete quanto do Saramago, para as personagens da Clarice e do Alencar, né? Porque ano passado a gente tem 2 mulheres que são mulheres transgressoras, né? Sim. Assim como a Aurélia e assim como a Ana, que são mulheres que subvertem esse sistema patriarcal, né? Mas são mulheres que vão até o final ali, insistindo numa narrativa contraventora. E aqui a gente tem a Aurélia e a gente teve a Ana, que são mulheres que no final retornam para casa, né? Que desejam de fato um amor, que desejam ser amadas de uma outra forma, né? Pertencer, ter uma família. Perfeito. E aí a gente já começa, de alguma forma, a ingressar, então, na trama aqui, Alencar, Aurélia, né? Essa personagem que o Alencar, a partir dela, vai fazer uma crítica bem forte às relações por interesse, né? As relações afetivas, que são relações comerciais, né? E a gente abre o livro e cai no leitor, né? Sim. Vou comentar essa parte, então. Então, de início, no capítulo intitulado Ao Leitor, inclusive nós achamos que algumas questões podem ser retiradas daqui, né? Porque ele começa assim: este livro, como os 2 que o precederam, não são da própria lavra do escritor, a quem geralmente os atribuem. A história é verdadeira, então se fala sobre uma história, né, comentando essa própria história. A UERJ gosta muito daquela palavrinha, daquele conceito de verossimilhança. O que é verossimilhança? É se parecer com a verdade, né? Então a história é verdadeira e a narração vem de pessoa que recebeu diretamente e em circunstâncias que ignora, ou seja, em quais circunstâncias ele recebeu não importa muito, né? A confidência dos principais atores deste drama curioso. O suposto autor não passa rigorosamente de editor. É certo que, tomando a si o encargo de corrigir a forma e dar-lhe um lavor literário, de algum modo apropria-se não a obra, mas um livro. Então aqui, gente, nós temos um livro que já de início, né, já fala sobre a construção do próprio livro, né? Então, a gente pode trabalhar aqui com o conceito de verossimilhança, como eu falei, né? Ele diz o seguinte: essa história que eu vou contar a você, ela é verdadeira, né? Como eu recebi esses dados, não importa, não vai entrar em detalhes, mas acredite, ele recebeu e essa história é verdadeira. Então, a gente tem uma história falando, versando sobre essa própria história.
Perfeito. E esse ponto é muito importante também para a gente pensar esse Alencar ali que está bem perto do realismo brasileiro, né, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado em 81, né, mas é um livro que está datado no romantismo, né, e aí eu acho que é um ponto muito importante a gente também apresentar aqui sobre esse lugar que Senhora ocupa, né, a UERJ, né, a academia no geral, né, a galera da letras, ela tem essa crítica, né, a como nós, professores do ensino médio, inclusive, ensinamos literatura, né, datadamente, de forma bem dogmatizada, escolas bem fechadas, né? Quando na verdade a gente tem um texto aqui com foco narrativo no cotidiano, né? Um foco, uma crítica muito mais cotidiana, né? E não está focado num herói gigantesco, né? Então aqui a gente tem um texto datadamente, né, romântico, mas a gente ao mesmo tempo tem um texto que tematicamente ele vai começando a trazer pra gente aquilo que vai vir a ser o realismo. O que é muito importante entender então é que assim, nós não temos de fato, né, nós não podemos falar que este é um texto pré-realista, né? Porque isso também seria de alguma forma colocar esse texto numa caixa, né? E é um texto que é uma forma de classificar que a UERJ não seja muito interessante para ela. Então, dependendo de como isso aparecer numa questão, né? Vale muito para a gente prestar atenção em qual é o comando ali do enunciado. Se o enunciado ele pede para você de forma datada, dificilmente a UERJ vai perguntar isso, né? A UERJ, mas caso apareça, você está perguntando de forma datada ou de forma crítica, né? E aí a gente pode entender aí o comando dessa questão, os pontos onde está indo. E aí a parte aqui que grita muito para a gente nesse ao leitor é a questão da verossimilhança. Muito provavelmente vai sair uma questãozinha daqui, né? Com esse livro, falando desse próprio livro, e o Alencar a todo momento se colocando enquanto somente um editor, que vai firular, vai romantizar a história pra gente, né? Contar uma história que já tá posta, já tá dita, que foi dada a ele. Sim, e as circunstâncias ele não comenta, né? Então acredite em mim, é a história verdadeira e agora eu vou começar a contar para você, né? Então, foi? Aqui é o leitor? Uhum. Sim. Então, a gente entra na primeira parte, o preço, né? Aqui, então, a gente começa sendo apresentado a essa Aurélia, né? Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela, né? Essa primeira metáfora de cara aqui, já apontando a grandiosidade, né? Esse brilhantismo que existe nessa personagem. Que vai permanecer ao longo de todo o livro, né? Essa estrela, esse brilho, essa fantasia. Perfeito. Esse narrador, que é um narrador que a todo momento se intromete na história, sim, né? Um narrador onisciente de terceira pessoa aqui, claramente intruso, que se mete, que opina, né? Mas que coloca pra gente já uma exaltação dessa figura feminina. Sim, totalmente, né? Ou seja, a Aurélia, e a gente pode falar do nome, né? A Aurélia vai ser uma personagem muito idealizada, né? Então ela é colocada pelas pessoas próximas a ela, principalmente pela dona Firmina, né? Que é quem fica, quem cuida dela, porque não seria de bom tom que uma mulher... Aí a gente vai entrar na parte dos falecimentos, né? Que uma mulher andasse sozinha, então ela era cuidada, né, por ela, mas era uma mulher muito idealizada, uma estrela, né, perfeita. No baile, ela aparecia, quando ela chegava, ela retirava o brilho das outras que estavam ali, né? E a Aurélia, o Bruno muito bem comentou, né, na nossa aula da semana passada, que a Aurélia vem de ouro, né? Tem essa etimologia, ou seja, é a mulher que brilha, né? E o título também, depois a gente vai comentar mais, né? Mas o que seria uma senhora? Senhora, já que estamos falando da construção da personagem, é uma mulher casada. Só que no livro, esse nome senhora tem outras perspectivas. Ela não é só uma mulher casada, porque ela só se torna realmente casada ao pé da letra, se a gente for pensar, no final do livro, né? Mas, e aí eu acho interessante também, porque pensamos em várias novelas, né? Como isso também acontece nas novelas. Essa mulher, ela é a senhora do destino dela, né? Ela que manda. E ela manda por quê? Ela manda porque ela tem dinheiro, ela manda porque ela pode, né? Perfeito. E um ponto que eu acho que é muito importante também, Dani, é a partir daqui, já apresentados a Aurélia, começarmos a perceber as modificações e as construções da identidade dessa personagem, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe que na segunda parte a gente volta ao passado para justificar os atos da Aurélia aqui nessa primeira parte, né? Mas a gente tem uma Aurélia que basicamente é uma mulher muito segura de si,
né? Ela é a mais bonita, ela é a mais inteligente, ela é a que melhor fala, ela para os políticos, né? Ela fascina. Nem em né? Paris existe alguém mais interessante que ela, como a Dona Firmina muito bem coloca. Então, assim, ela é isso tudo, né? E muito da construção da Aurélia, a gente percebe também que tem uma insegurança, né? Será que eu sou isso tudo mesmo? Ela questionando a Dona Firmina. Mas quando a Dona Firmina afirma essa condição maravilhosa, ela vai falar: eu sou isso que você falou e eu sou muito mais. Né? Então, eu sou grande, né? Mas eu sou maior do que isso tudo, né? Sim. Então, a gente percebe nesse primeiro momento que há uma fragilidade, né? Uma fragilidade que é muito versada também pela insegurança e pela tentativa de se mostrar ser aquilo que na verdade, não sei muito bem se ela é, né, Dani? Sim. E aí, eu acho que é um ponto das intertextualidades que a UERJ traz pra gente, pensar a questão das aparências, né? Um ponto que eu acho muito interessante é as relações das redes sociais, aquilo que é comercializado, aquilo que é vendido, os status, né, os filtros, em contrapartida daquilo que se é de fato, né, a identidade dessa personagem. Sem dúvida. É interessante a gente falar sobre isso porque a UERJ já cobrou algumas questões sobre rede social, né? Então a gente tem aqui justamente esse casamento depois, né, quando ele acontece no papel, ele só, exatamente isso, esse livro fala muito sobre essa questão, né? O que eu quero passar para a sociedade e o que de fato eu estou vivendo. Inclusive a casa onde eles moravam estava muito relacionada a isso, né? Quando eles estavam no jardim, quando eles estavam dentro de casa, então o lugar também contava uma história. Então aqui, sem dúvida, no final a gente, né, tem um outro direcionamento, mas boa parte, inclusive quando chegam visitas até a casa dela, né, eles disfarçam em alguns momentos. Em outros momentos, a Aurélia já dá umas alfinetadas no Fernando, né? Mas é um relacionamento que é boa parte ali por aparência para a sociedade, né? Inclusive, quando eu lembro que esqueci o nome. A gente vai esquecendo e vai lembrando. A que cuida dela. Dona Firmina. Dona Firmina. A Dona Firmina, em um momento, fala: Aurélia, eu acho que você tá grávida, né? E ali é pra causar uma comicidade. E o narrador, ela não estava grávida. Ela não estava grávida, porque não tinha como estar grávida, né? Acho que o ponto aqui, então, é a gente entender esta personagem, né? E aí a gente tem toda a construção, a mais bonita, a mulher que para os bailes, né? Toda a corte, ela fica totalmente voltada para o olhar. As outras mulheres, elas se sentem invisíveis, apagadas pela presença. E ela também é julgada, né? Pela maneira, porque ela se mostra uma mulher muito decidida, né? Embora a gente saiba que existem algumas coisas dentro dela ali, mas as mulheres ficam: nossa, mas essa mulher não devia falar assim, esse linguajar dela é um pouco estranho, né? E além disso, da inteligência, ela também sabia tudo que tinha, né? Então, a herança dela, ela sabia que ela era rica, ela diz, né? Eu sou rica, eu sou muito rica, eu sou milionária. E ela tinha consciência de cada centavo que ela tinha, ou seja, ela não seria facilmente enganada, né? Ela tinha total controle do que ela possuía. Perfeito. Então aí a gente caminha esse capítulo, nessa primeira parte, para a cena do casamento, onde a Aurélia coloca o seu tio, né, o seu tutor, né, à porta do Fernando Seixas, né, e oferece ao Fernando 100 contos de réis, né, para que ele se casasse com uma mulher desconhecida, né, com a qual ele só saberia quem era no dia do casamento, né. Fernando, né, na construção desse personagem, a gente percebe logo de cara que ele era o famoso caçadote, ele só queria o dinheiro, é isso que ele queria, né. A gente essas duas partes, elas se entrelaçam muito, então a gente já tem aqui, já vai apontando os pontos também da segunda parte, né? A gente tem a Adelaide, né, que no primeiro momento Fernando e Aurélia, eles tinham uma relação, de fato o narrador deixa muito claro a entender que ambos eles se gostavam de fato, mas Fernando gostava muito mais do dinheiro, né? Então a gente tem uma personagem pobre, é a Aurélia, e a gente tem a Adelaide, que oferece 30 contos de réis. Bom, quem vocês acham que o Caçadotes ia querer ficar, né? 30 contos de réis, né? Não sei equivalência matemática, eu sei de linguagens, mas Fernando vai lá então e aceita se casar com a Adelaide, até o momento em que o tutor da Aurélia oferece a ele então esses 100 contos de réis, um pouco mais de 3 vezes, né, o valor aí a gente consegue fazer, né? Essa parte básica vai um pouco mais de 3 vezes ali o valor estimado pela Adelaide para que ele se casasse então com essa mulher desconhecida. Fernando obviamente aceita, né, e chega no casamento muito feliz, muito contente, porque
mulher rica, a mais bonita, a mais inteligente, a mais tudo, o céu, a estrela no céu fluminense, e, pô, tirei a sorte grande, né? Acabou o casamento, vamos consumar a nossa felicidade, entretanto, porém, todavia... Não concretizam. O que a gente percebe, então, neste finalzinho do capítulo, você lê pra gente, Dani? Lê, finalzinho do capítulo 1, a né? parte do vendida. Sim, vendida. lê. Então, vamos lá. No finalzinho do primeiro capítulo. Representamos uma comédia na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho, que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação, com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída. O Senhor, um homem vendido. Então é isso que eu quero. O Fernando vendido? Como assim vendido? E aí a Aurélia aqui, ela é o suprassumo, assim, acho que teve até uma estudante nossa que usou a palavra empoderamento, né? Bem anacrônico para esse texto, mas a Aurélia, que é o suprassumo do empoderamento feminino, ela bem é vendido sim, você foi vendido barato. Eu te paguei 100 contos, eu pagaria o dobro, o triplo, toda a minha herança, mas você aceitou só 100 contos de reais, você foi vendido e você por pouco, você é barato. Assim, a Aurélia é demais. Então a gente tem, assim, a humilhação desse cara, né? O Seixas o começo da humilhação que só se intensifica ao longo do livro. Perfeito. E aí, aqui, ó, vendido sim, não tem outro nome. Sou rica, essa parte engraçada. Eu sou rica. Sou rica, sou muito rica, sou milionária, né? Precisava de um marido. E o que um marido é? É um traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei. Custou-me 100 contos de réis. E aí foi o que o Bruno falou. Foi barato, não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo. Eu daria toda a minha riqueza por este momento. Ou seja, o que ela queria, na verdade, era começar, né? Começar essa cena de, querido, agora você se deu mal, né? Você achou que se daria bem, só que não. Perfeito. Eu acho que aqui também, Dani, a troca de papéis, né, de gênero que a Aurélia está exercendo é muito importante que a gente destaque. A gente tem a Dona Firmina no primeiro momento, né, que era uma viúva, a qual acompanhava a Aurélia a todo momento, a Aurélia que não podia estar sozinha, né, uma mulher quase ali nos seus 20 anos, né, não podia andar sozinha, né, e aí a gente já começa a entrar na segunda parte, a Aurélia que tinha perdido a mãe, tinha perdido basicamente toda a família, né, ela não podia estar sozinha, então ela tinha a Dona Firmina ali como uma cuidadora, uma acompanhante contínua. Posso te interromper rapidinho? Lembrei de umas cenas em que a mãe da Aurélia falava para que ela ficasse à janela, né? Por que ela teria que ficar à janela? Para se mostrar, para que os homens que passassem se interessassem por ela, porque a grande preocupação da mãe seria, né, o que iria acontecer com a Aurélia se ela ficasse sozinha. Porque qual seria o futuro da mulher? O futuro da mulher só poderia ser o casamento, né? Perfeito. E, na verdade, o que a gente percebe é que a Aurélia, de fato, ela desejava este casamento, né? Sim. A narrativa leva a gente para um lugar de uma rebeldia dessa personagem, mas, na verdade, o que ela queria mesmo ali, a gente vê no final, o que ela queria era, de fato, o amor do Fernando, né? Que encaminha a gente para esse happy end. Mas aí, quando ela casa com o Fernando, então ela confirma isso, ó. Você é um traste hoje indispensável para a mulher na sociedade. O marido é isso, eu sou um traste indispensável para a mulher. Tudo que você pode me oferecer, isso não me interessa. Eu só quero o status de mulher casada. Será? Você só queria isso? Senhora, então. Mas, não, né? Mas eu acho que a Aurélia aqui, então, ela fica clara a trama da vingança que ela coloca em relação ao abandono do primeiro momento, né? E aí, então, a gente cai para a segunda parte, né, Dani? Na qual, então, a gente conhece um pouco mais do passado da vilã e do passado do vilão aí, né? O que fez com que eles se tornassem, tivessem essas duas identidades, né? Eu acho que aqui nessa segunda parte tem pontos muito importantes. No primeiro momento, para que a gente entenda quem é essa Aurélia, né? Então, a gente tem uma personagem que pobre, né? Perde o pai, né? Os
senhor Pedro Camargo, né, filho do senhor Lourenço Camargo, mas uma das famílias mais ricas da elite carioca aqui, da burguesia carioca, né, casa-se com a dona Emília, a mãe da Aurélia, né, que era uma mulher pobre, mas a gente não podia ter essa relação entre classes sociais distintas, né, mas o senhor Pedro, ele era muito apaixonado pela dona Emília, e ele casa com ela de uma forma escondida da família, né, então existe um trânsito contínuo desse personagem, né? Viagens contínuas da casa, da sua família e da casa do seu pai, né? E até que em um desses trânsitos o Pedro vem a falecer, né? Em um determinado momento depois, a mãe também da nossa personagem morre, né? Bem Shakespeare, bem Hamlet, aqui todo mundo morrendo. Bem trágico. O irmão da Aurélia também chega a falecer e o senhor Lourenço Camargo, já perto da sua morte também, né? Ele vai atrás, mexendo na documentação do filho, ele descobre então que o filho tinha uma esposa, né? E que tinha para quem deixar então a sua herança. Então ele vai à procura dessa família, ele vai à procura da dona Emília e descobre então que a dona Emília tinha ido de arrasta, virou camiseta de saudade. Então ele descobre a presença da Aurélia e deixa então toda a sua herança para essa personagem. Sim, pode começar. Pode continuar? E aí, em contrapartida, a gente tem também aqui nesse segundo momento a apresentação do Fernando, né? Como a identidade desse personagem é construída, né? Uma família que investe a todo momento na aparência física dele, né? Uma família muito pobre, inclusive acho que foi a FUVEST, um vestibular de outra universidade chegou a colocar uma questão de uma casa de cima, onde a gente via uma casa bem simples, de chão batido ali, né? Mas um quarto masculino com as melhores roupas, charuto, chapéu, né? Tudo da melhor qualidade. E perguntou, a questão perguntava pra gente, não lembro se era uma questão discursiva, mas perguntava como é que a gente conseguia assimilar a construção dessa casa, né? Metaforicamente, a identidade desse personagem, né? É um cara que só estava ali vivendo das aparências, né? Mais uma vez, as aparências sendo escrachadas aqui na nossa cara pelo Alencar. A ideia do que eu mostro à sociedade, né? Que ele se mostra à sociedade, mas a casa é um lugar que o guarda, né? Então eu vou investir naquilo que a sociedade vê, e menos no meu conforto, né? Porque ele era um caçador, né? Então, importava bastante a maneira como ele iria aparecer socialmente, né? Bonito, né? E ele também é descrito como um homem bonito, né? Pelo narrador. Perfeito. E aí, mais uma vez, eu acho que a gente tem um ponto importante para construir também a identidade desse personagem, né? Porque a gente tem um cara, basicamente, que queria o dote, né? Ele queria tirar a família daquela situação, de fato, né? Aparentemente, né? Esse é o desejo da família em relação a ele. Então, quer dizer, mas podemos dar um presente pra gente, né? Porque também não se humilharia a Aurélia para pedir nada a ela. Mas o cara, ele consegue o que ele quer, né? Uma das perguntas que surgiu pra gente nessas aulas que a gente deu foi em relação, mas ele conseguiu? O que será que ele se sentiu tão humilhado assim, a ponto de mudar, né? De criar uma salvação desse herói, desse personagem aí? Ou será que ele só deixou se levar pelo momento e isso de fato era o que ele queria? Porque de fato era o que ele queria. Ele queria casar com uma mulher que tivesse dinheiro e ele conseguiu, né? Mas o que a gente percebe na trama aqui do Alencar é que essa humilhação, de alguma forma, ela ressignifica a identidade desse cara. Ele se sente humilhado e, por se sentir humilhado, né, ele começa a modificar e criar uma nova perspectiva ali de ver o mundo. Quer comentar alguma coisa? Sim, sem dúvida. É interessante a gente pensar nessa questão da identidade, né? Porque os personagens, a Aurélia e o Fernando, eles ficam muito naquela novela mexicana, né? Depois, né, conforme a gente vai lendo o livro, a gente percebe essa identidade, esse comportamento deles que muda, né? Ou que eles não deixam, eles querem algo, mas eles não deixam. Também a gente entra no status novamente. Aquilo que eu quero é aquilo que eu deixo transparecer para a sociedade, porque eu não posso mostrar que eu sou fraca. É aquela coisa do engole o choro, né? Quero fazer isso, mas não vai ser bem visto pela sociedade, né? Então a identidade deles é um ponto bem importante, né? Do início ao fim do livro. Inclusive, outra coisa muito interessante também é que
quando o livro começa, ele começa no presente, né? Se essa história começasse, se o personagem já começasse dizendo que tinha acontecido no passado, o entendimento seria outro, o livro seria menos interessante, porque cria-se aqui um suspense, né? Por que ela quer fazer isso com esse cara, né? Então essa identidade realmente é um ponto importante na obra. Perfeito. O ponto aqui então é entender neste capítulo a construção da identidade deles dois, e aí a pergunta que eu acho que surgiu numa das aulas que a gente deu de um estudante sobre quem é essa Aurélia então, né? Quem é essa personagem? Ela é dúbia, né? Se cai uma questão pra gente perguntando aí sobre a identidade da Aurélia, vai depender muito do momento que a narrativa está se passando, do recorte que a universidade, do fragmento que a universidade vai te dar. Porque existe uma Aurélia que é, né, visivelmente uma Aurélia que é internamente. Existe uma Aurélia no passado e existe uma Aurélia no presente e existe uma outra Aurélia no final que talvez retome um pouco daquela primeira Aurélia lá do passado. Sim. Então essa personagem talvez ela é complexa, né? Existe uma evolução não linear, não é linear, né, a evolução dela. É bem transgressora igual a própria perspectiva da personagem, né? Sobre esse capítulo, mais algo que você destaca importante? Eu acho que foi, né? Perfeito, então. Sim. Então a gente parte então para a terceira parte, né? Que é a parte onde a gente vai ter então resgate, né? A posse, onde então a gente vai ter aqui de fato, a gente volta para o período pós-casamento, onde a Aurélia ela tá ali claramente se colocando enquanto senhora, né? Enquanto dona. Ela não é senhora só porque ela é uma mulher casada, e aqui a gente entra nesse ponto importante, né? O título do livro é justificado porque ela é dona. Ela comprou o Fernando e ela tem domínio sobre ele, né? Muitas cenas deixam isso muito claro pra gente, quando ela obriga ele a tomar café, tá na hora de tomar café da manhã, acorda que ele tem que vir tomar café da manhã. Ele ele tem que agir como uma criança, né? Ele não tem vontade. Assim, né? Acho que aquela cena aquele fragmento que você leu ontem pra gente, né? Será que eu faço isso? Não, você vai fazer sim. Quem tá mandando sou ele. É o momento em que ela quer sair com ele, né? E aí ela fala assim, eu quero sair à tarde, né? Ela marca esse passeio, mas ela não diz exatamente assim, olha, nós vamos a tal lugar, a tal horário. Ela diz, vamos sair. E ele diz, mas como vai ser? Não sei, depois eu decido e te falo. E ele tem que avisar que vai faltar o trabalho, né? Mas ela não liga muito. Então ela, eu vou ver, vejamos depois. Ou seja, você tem que estar disponível para mim. É aquela ideia de que não há um combinado, há uma imposição. Então, você me obedece porque eu te comprei e eu sou sua senhora. E a dualidade dela nesse capítulo, eu acho que nesse capítulo a Alencar ainda fragmentaliza ela nesse lugar mais senhorio mesmo, né? Pra no final aqui a gente encaminhar para uma personagem que a gente percebe um jogo ali bem mexicano, bem Sessão da Tarde, né? De dois personagens que se amam, mas se prendem ali pelo orgulho, né? Uma das características que eu acho muito importante desse romance alencariano e de outros textos no geral mesmo o amor, né, entre dois personagens, mas que sempre tem algo no meio que impede, né, a relação dos dois. Então pode ser uma doença, né, pode ser um afastamento, né, e aqui no caso é o orgulho. O orgulho é o ponto que liga, no primeiro momento, o dinheiro. Né, o Fernando em um momento fala isso, ele fala, o dinheiro nos afastou. Mas, na verdade, é o orgulho que faz. Depois de um tempo, depois que o Fernando, que a gente percebe que esse personagem foi resignificado, a gente tem ali o orgulho, um ponto, né? Em determinados momentos ele cede um pouquinho, em determinados momentos ela recusa. Aí ela cede, ele recusa. Então fica nesse jogo de essa novela bem mexicana aqui. Chove não molha. Se chove não molha aqui. E aqui eu acho que as cenas do jardim, elas são muito importantes pra gente, né, Dani? Sim, são muito interessantes porque o jardim, ele tá muito relacionado a algo romântico, né? Porque lembra que eu falei que a casa, né, o espaço geográfico tá relacionado a esse sentimento? No jardim que geralmente a Aurélia e o Fernando discutem, só que eles não podiam discutir de uma maneira muito explícita, né? Como é que eles discutiam? O jardim, por ser aberto, né, eles estavam retratando o que a sociedade? Olha, estamos juntos, né? A sociedade achava, eles estão consolidando o casamento. Só que eles não estavam. Então, no jardim, geralmente eles brigavam, né? Eles trocavam farpas.
discutiam, né? Porque claramente a Aurélia ainda estava nesse jogo, né? Até aí também a gente pensa que ela vai fazer isso com ele, essa humilhação. A gente tende a achar que essa humilhação vai ser durante todo o livro, né? Na quarta parte a gente já percebe que não vai ser sempre assim, há uma quebra, né? Dessa expectativa. Mas no jardim, que é um lugar romântico, geralmente relacionado à harmonia, acontece, pelo contrário, uma desarmonia do casal, né? Entre aspas, casal. A gente tem um ponto aqui que eu acho que é muito importante nessa terceira parte, da redenção do Fernando, né? Essa humilhação coloca ele, muda a perspectiva desse personagem, muda a construção desse personagem, muda a identidade desse personagem, né? Então ele deixa de ser esse cara aí totalmente interessado pelo dinheiro e ele passa a ser esse cara, então, que basicamente por estar humilhado, agora a única coisa que ele quer é se livrar da Aurélia, né? Eu acho que isso é muito romântico, né? Esse amor que vai te salvar, esse amor como algo redentor. Esse é um ponto assim que eu acho crucial para que a gente se encaminhe para a quarta parte, né? A parte do resgate. Né? Pode continuar. Pode continuar? Então aqui nessa quarta parte, basicamente, a gente vai ter então aqui é onde talvez esse texto ele fique para os apaixonados, para os românticos de coração. Muito legal. Muito fofo. Muito fofo, assim, né? Onde a gente tem aquele chove molha, aquele jogo de não vamos. Em vários momentos a gente acha que vai, né? O Fernando já... a perspectiva dele aqui era juntar os 100 contos de réis, né? Investiu lá em criptomoedas e Bitcoin e tacou-lhe os 100 contos de réis, assim, juntou os 100 contos de réis para devolver a Aurélia e até que isso se junte, a gente tem esse chove, não molha dos dois, essa relação aí dos dois meio de orgulho e amor, um negócio meio fragmentado. Os sentimentos, eles nunca estão sozinhos, né? O sentimento geralmente está acompanhado de outro. É interessante, eu encontrei aqui, Bruno, aquela cena. A do Cabo? A do Diva. Perfeito. Cadê? Ai, gente. Esse ponto é muito legal também que a Dani vai destacar agora pra gente, que o Alencar aqui, como nós estamos num texto romântico, uma das características importantes da escola, né, é a valorização aí de uma identidade nacional, de uma cultura nacional, né? Então aqui a gente tem, talvez de uma forma até marqueteira, uma publizinha do Alencar, né? A gente não tinha um smartphone para fazer uma publi, mas a gente tinha aqui o jornal, um folhetim, então ele fazia a publi dele. Pô, você já leu Diva, né? Então a gente tem mais uma vez a questão da metalinguagem, né? E ao mesmo tempo uma valorização da literatura nacional, né? O Alencar apresentando Diva como uma possibilidade de leitura, que é um romance dele mesmo. E a intertextualidade também, né? Então a gente tem um texto que faz menção a outro texto de mesma autoria, né? Então, você tá lendo esse livro? Vai ler meu outro livro também, né? Então, a propaganda dentro do livro. Posso ler esse fragmento? Com certeza. Então, vamos lá. Nesse dia fez-se uma exceção, isso já na quarta parte. Nesse dia fez-se uma exceção, alguém que tinha a prurire nos lábios a condenação dogmática de um livro que lera recentemente, apesar de publicado desde muito, aproveitou o momento para essa execução literária. Uma outra coisa interessante é que os livros da literatura brasileira, mas não só, né? Outros livros da literatura estrangeira, eles aparecem com frequência aqui, né? Então esses dois personagens muitas vezes estão lendo. Inclusive, existe uma aproximação, né? Aquela coisa do, lê pra mim, né? Lê pra mim esse poema, né? E aí é uma aproximação meio que... ela se aproxima, mas ela não quer dizer que quer se aproximar. Ela usa o texto, né? Como um pretexto para essa aproximação. Então, temos aqui, ó... já leram a Diva? Diva, que é um livro de autoria também de José de Alencar, né? Respondeu um silêncio cheio de surpresa. Ninguém tinha notícia do livro, nem supunham que valesse a pena de gastar tempo com essas coisas. É um tipo fantástico, impossível, sentenciou o crítico. Acrescentou ele ainda algumas coisas acerca do romance, cujo estilo censurou de incorreto, cheio de galicismos e crivado de erros de gramática. Em outro momento, temos aqui, então, não é uma mulher impossível? A Aurélia perguntando, né?
E Fernando diz: eu não conheço nenhuma assim. Mas também só podia conhecê-la Augusto Sá, o homem que ela amava e o único ente a quem ela abriu sua alma. Em todo caso, é um caráter inverossímil. E o que há de mais inverossímil que a própria verdade? Retorquiu Aurélia, repetindo uma frase célebre. Sei de uma moça, se alguém escrevesse a sua história, diriam como o Senhor. É impossível, esta mulher nunca existiu. Entretanto, eu a conheci. E aí, só reafirmando aqui, acho que outra cena que é muito importante pra gente aqui nessa parte é a cena do carro, né? Onde os dois amantes ali, né? Nessa troca de farpas, a Aurélia vira pra ele: olha aquela estrela, né? E o Alencar aqui, ele... De novo estrela, né? A estrela volta, né? E essa metáfora, ela é interessante porque a Aurélia é apresentada enquanto uma estrela logo no início, né? E aqui ela apresenta pro Fernando uma estrela, né? Então, de certa forma, ela tá meio que... ela não tá mostrando a estrela, ela tá se mostrando pra ele, né? E o Alencar aqui... De novo, de forma indireta, né? O Alencar aqui, ele tem essas adjetivações bem calorosas, bem quentes, bem sensuais também, né? Então, o decote, né? O seio, o tecido, o vento, tudo é muito sensual, muito romântico nessa parte, né? Então, olha como brilha aquela estrela, disse a moça. Qual? Perguntou Fernando, inclinando-se para olhar. Ali por cima do muro, não vê? Fernando só via a ela. Acenou com a cabeça que não. Aurélia distraidamente travou da mão do marido e apontou-lhe a direção da estrela. Então, toque. Né? Toque, né? Ele é muito importante nessa parte. Ela, todo momento, a Aurélia pega a mão dele, coloca nela, toca a minha testa, vê se eu tô com febre, né? A Aurélia passa a mão, ela toca a minha pele, né? Então, a sensualidade, a relação dos dois aqui se tornando cada vez mais íntima, né? Essa é uma gradação da negação da afetividade, né? Ainda negada, mas cada vez mais perto, mais tocada, mais palpável, mais sinestésica. Sim. Essas figuras, né, que o Bruno mencionou, a sinestesia, né, que são os sentidos, e a gradação, porque existe uma gradação, mas depois existe uma quebra, né? Uhum. E você pensa, esse clima, né, vai acontecer, eles vão consumar esse casamento, mas depois eles se distanciam, né? E essa sinestesia, né, é muito relacionada a esse perfume, a esse sentir, né? Sentir um ao outro, né? Essa cena aqui, posso ler, Bruno? Foi legal? Com certeza. Então vamos lá. Então temos aqui, como brilha aquela estrela, disse a moça. Qual? Perguntou Seixas, inclinando-se para olhar. Ali, por cima do muro, não vê? Seixas esse período é muito bonito. Seixas só via a ela, não interessava mais nada a ele. Assinou com a cabeça que não. A Aurélia distraidamente travou da mão do marido e apontou-lhe a direção da estrela. É verdade, respondeu Fernando, que vira uma estrela qualquer. Retirando a mão, a Aurélia descansou-a no joelho, não advertindo sem dúvida que ainda tinha presa a do marido. Não sei que tem o luzir das estrelas, murmurou a moça. É uma coisa que notei desde menina. Sempre que fico assim a olhar para elas e a beber os seus raios, sinto uma vertigem que me dá sono. Ou seja, a gente tem a estrela, né? E aí, a partir dessa estrela, desse apontamento, quando eu vejo estrela me dá sono, eu passo mal. A fragilidade, né? A fragilidade que a todo momento ela nega, agora volta. Exatamente. Então aqui ela tá frágil, né? E aí ela, estou passando mal. E aí tem aquele momento, né? Em que ela entra no quarto e ele, né? Ele entra também, ela tira, né? Algumas coisas da cama, senta aqui. E aí o clima entre eles, né, dá uma esquentada, mas a gente pensa, será, né? Será que agora eles vão se resolver? Mas não. Ela toca na mão dele no carro, né? Chega no quarto, ela veja se eu tenho febre, aí pega a mão dele, ela pega a mão dele e coloca sobre a pele dela, mas não é... Isso diz muito, não é ele que vai e coloca a mão no rosto dela. Ela pega a mão dele, né? Ou seja, ela tá tentando uma aproximação. Mas ele, as meninas até falaram ontem, né? Nossa, que homem devagar. Né? Os meninos, qual foi, Aurélia? Deu mole pra... Qual foi o Fernando? Pois é, né? Acho que o Fernando aqui, na verdade, ele... ao mesmo tempo que existe esse jogo, existe agora uma insegurança dos dois de entender se é isso de fato que está acontecendo, né? E os dois, eles ficam nesse lugar fragmentado, né? Então esse capítulo, ele é muito isso, é muito os dois, essa relação dos dois que muda,
se transforma da parte 3 para a parte 4. Essa relação que muda, né? Agora a gente tem 2 amantes, né? Bem sessão da tarde, bem adolescentes que estão na escola, o livro cai, os 2 pegam e se encaram no olhar, bem aquela cena de filme mesmo, né? É aqui o Alencar, gente, para os apaixonados de coração, o Alencar aqui ele é extremamente romântico, muito lindo, né? Mas, entretanto, a gente tem ainda um Fernando, né, guardando ali os seus dinheirinhos, né, investindo lá no Bitcoin para conseguir devolver ali, se livrar da nossa Aurélia, da nossa estrela no céu fluminense, né? Então a gente se encaminha assim para a conclusão dessa parte, né, para fazer ainda algumas considerações finais, usando que então a gente tem um personagem, a redenção de um personagem, né? Fernando aqui ele se redimiu, né? Ele não é mais esse cara que só queria o dote, na verdade a gente percebe um amor verdadeiro e agora esse elemento que impedia aqui as relações dos dois, né? Que é o orgulho e o dinheiro que sai, isso não é mais um impedimento para eles, né? E aí a gente se encaminha para a cena final, né? Na qual a Aurélia, de certa forma, ali ela até se ajoelha nos pés dele, né? O lábio dos dois quase toca, né? Eles quase se beijam e Fernando, não. Não, Aurélia, tua riqueza separou-nos para sempre. Eles quase se beijam, mas o Fernando vai lá e fala, ó, o que estragou isso aqui foi o dinheiro, né? O dinheiro estragou isso aqui. Então a moça desprendeu-se dos braços dele, ela estava nos braços dele, né? Ela vai dentro do tocador, traz um papel lacrado e entrega ao Seixas. O que é isso, Aurélia? Meu testamento. E aí o plot twist da história, né? O plot dos plots. Para alguns decepcionante, né? Porque acho que para a maioria fragmentaliza totalmente essa personagem, mas para outros a salvação ali, o amor, né? Tudo aquilo, porque a gente descobre então que a Aurélia, no dia do casamento, ela tinha deixado toda a sua herança para o Fernando, então que comprova que, na verdade, a Aurélia, desde o início, ela não estava se importando com dinheiro, né? Ela queria o amor, de fato, do Fernando, mas não este Fernando, né, totalmente interessado no dinheiro, né? Ela queria aquele Fernando do quadro, aquele Fernando que ela santificou, que ela pintou, né, que ela ainda usou de alguma forma. Quer comentar uma coisa? Sim, queria comentar. É interessante a gente pensar no passado, né, porque... lembra, nós comentamos sobre isso ontem. O que aconteceu? Essa rejeição, essas perdas que a Aurélia, né, teve na vida, talvez tenha feito com que ela ficasse um pouco... com que ela tenha se sentido abandonada. E aí ela foi abandonada pela família, lógico, porque a família faleceu, né? Mas ela também foi abandonada por este homem. Que voltou, né, depois, né, toda essa questão financeira, enfim. Mas a gente pode pensar... os acontecimentos da vida dela fizeram com que ela se tornasse, de certa forma, uma mulher mais fria. Que aqui a gente já percebe que, na verdade, ela já tinha deixado tudo para ele, né, no casamento, sem que eles se casaram. Lembra que os alunos perguntaram, vocês acham que esse comportamento dela é por conta das perdas, pelo abandono? Porque, afinal, o Fernando deixou a Aurélia por dinheiro para ficar com a Adelaide, né? Então, ela... de certa forma se escondeu, né? Eu não posso ser uma mulher fraca, porque eu já perdi a minha família. Já fui deixada por um cara que me trocou pelo dinheiro. Então aqui, por isso, essa construção, né, desses personagens, eles não são uma coisa só, né? Eles são muito... eles têm vários sentimentos que acontecem ao mesmo tempo. Os sentimentos, eles existem de forma concomitante, né? Somos vários, né, ao mesmo tempo. Então, os acontecimentos da vida da Aurélia talvez tenham feito, né, com que ela pensasse assim, eu tenho que parecer para a sociedade como uma mulher que, de repente, não me importo, né? Mas a gente percebe, e aí é interessante porque o livro a gente começa sem saber o que tinha acontecido no passado. E agora, no finalzinho, a gente descobre também que ela já tinha deixado a herança, né? Já tinha deixado o dinheiro para ele. Então, a maneira... Hoje, inclusive, falei com uma turma, né? No último tempo.
Na verdade, mais do que a história em si, importa a maneira como ela é contada. Aqui, essa narração, a maneira como essa história é conduzida vai criando, né, na nossa mente, nossa, mas por que ele faz isso? Mas por que ela age assim? Então, talvez esse histórico na vida da Aurélia tenha feito com que ela não deixasse, não se entregasse de imediato a esse homem, porque ela tinha sido abandonada por ele. Perfeito. Né? E eu acho que tem uma similaridade aqui agora com a Ana, lá da Clarice, numa narrativa que é bem circular, mais uma vez, né? Ela começa ali, né, numa Aurélia, né, totalmente desejada do amor, né? Passa por várias transformações, mas ela retorna a esse amor, né? A gente tem uma Ana ali dentro de casa que passa por várias transformações no Jardim Botânico, mas que retorna para casa, que retorna para esse amor. Então essas personagens, elas são distintas, mas elas são semelhantes, né? A Wedge, ela traz essa mulher de novo aí, que agora, nesse final, com muitos 3 pontinhos aqui, né? Com muitas reticências alencarianas, nos diz muito sobre esse hino que vai ser cantado aqui agora, né? Ainda nesse fragmento que a Dani estava lendo, né? Esta riqueza causa-te horror, né? Depois dele já ter percebido, então, que a herança ficou toda para ele, pois faz-me viver, meu Fernando. É um meio de a repelir, e se não for o bastante, eu a dissiparei. E aí as cortinas cerram-se, né? E aí o cerrar, elas não estão só fechando, elas estão cerrando, né? É um gesto agressivo, né? Sonoro. Sonoro. Assim como o hino. E as auras da noite acariciando o seio das flores. Mais uma vez o Alencar muito sexual, voltando nos seios aqui, né? Cantavam um hino misterioso do santo amor conjugal, né? Então aqui, de fato, este casamento, e aí 3 pontinhos, né? Santo amor conjugal, 3 pontinhos, né? Então, de fato, aqui o amor foi conjugado, o casamento foi consumado, né? Fernando e Aurélia tiveram as suas relações íntimas aqui. De fato, agora o amor dos dois foi consagrado pelo laço matrimonial. Sim. Uma coisa interessante é que aqui a flor, ela já não é mais separação, né? Então, acariciando o seio das flores. Essa flor que era apresentada em uma atmosfera de separação, agora une. Agora é comunhão, né? Agora é comungar, que é o sinônimo do casamento, né? Cantavam o hino misterioso do santo amor conjugal. A gente também pode pensar esse hino como um elemento simbólico para o nacionalismo, né? E essa simbologia da relação do casamento, né? Então, para que o casamento aconteça, a relação precisa acontecer, né? O hino como um elemento relacionado ao nacionalismo, já que a gente está falando aqui do romantismo, né? Que tem tudo a ver, principalmente ali na primeira fase, com essa nacionalidade, né? De modo geral, a gente acredita que a Wedge não pergunte nada assim, então não é muito a cara da Wedge, né? Mas é interessante a gente fazer essa relação, né? O hino da nacionalidade, a questão sexual ao casamento, né? Essa relação. Então, basicamente, aqui a gente tem então o happy end, né? O final feliz, né? O esperado, que reafirma muito do que o Alencar tinha enquanto perspectiva do Dot, né? O Alencar, claramente, ele não é contrário ao Dot, ele não está contrário ao Dot, ele só acha que as relações, elas não podem se dar somente a partir das relações comerciais, né? Precisa haver amor também, e eu acho que esse é o ensinamento da Aurélia aqui pro Fernando. Mais uma vez, essa questão dual, não precisa ter só o Dot, né? Não precisa ser só... A Aurélia não é compreensível o tempo inteiro, então não é só uma coisa ou só outra, são as duas coisas em conjunto. Perfeito. E aí, então, vale muito a gente pensar assim, a unidade estrutural mesmo, no geral, do que esse texto traz pra gente. É muito importante a gente pensar nos títulos das partes, né? A posse, né? A compra, né? A quitação, né? O resgate, né? O preço, que evocam a todo momento uma transação comercial, que é a principal crítica aqui em relação ao Alencar nesse texto, que são as relações por questão econômica, né? Existe uma progressão narrativa aqui do Alencar, né? Que não é linear, o tempo aqui não é linear, né? Mas a gente tem uma negociação até o amor verdadeiro, até o happy end, esse amor que transgride, que salva e coloca os amantes em pé de igualdade, né? Acho que a forma e o conteúdo, né? A forma como o Alencar conta essa narrativa, ela é muito proposital para fazer uma crítica à burguesia da época. Isso é muito importante pra gente também, né? E é isso, essa temática dessa crítica à mercantilização das relações afetivas, né? A Aurélia como essa mulher totalmente transgressora que assume o seu poder econômico em relação e compra mesmo aí o seu marido, preconizando uma série de figuras femininas que vão aparecer a partir disso aí ao longo da literatura brasileira pra gente.
Perfeito? Perfeito. Mais algum comentário? Acho que basicamente, né, gente, então, coisas que poderíamos destacar: figuras de linguagem, né, intertextualidade, verossimilhança, adjetivação, né? Então, a Aurélia é essa mulher maravilhosa, perfeita, o cenário, né? O baile também, né? O baile era um lugar. A gente pode fazer uma comparação com a festa de 15 anos que a gente ainda tem hoje, acho que menos, né? Mas ainda tem. No baile as mulheres se mostravam, né? Então essa estrela, né? É interessante a gente analisar. O livro começa, o narrador apresenta a Aurélia como uma estrela e depois essa estrela também, ela se apresentando ao Fernando, né? Como uma estrela, né? Falando em Clarice, eu lembrei, né? A Hora da Estrela, né? Mais uma vez que já... Mas é uma estrela... Diferente, né? É uma estrela que, na verdade, não brilha. E aqui a Aurélia brilha. A Aurélia brilha muito, né? Uma outra questão interessante nós podemos perceber tanto a metáfora, né, na construção da personagem quanto a hipérbole, né? Perfeito. E aí, se vira uma questão assim, você tem que se atentar ao enunciado, né? É a construção, porque aqui no comecinho, né, só para retomar e finalizando, há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Então aqui a personagem, ela está sendo comparada a uma estrela sem esse elemento, então é uma metáfora, né? Mas essa estrela que ela vai ser elevada ao extremo, então a gente vai ter uma hipérbole, né? Então, a depender do enunciado, você pode ter uma metáfora, você pode ter uma hipérbole, então você deve se atentar muito ao fragmento que vai ser retirado do livro, para que você faça, né? Para que você tenha atenção ao que marcar no domingo. Eu acho que aqui a gente tem um ponto muito interessante, porque a gente tem um romance um pouco mais... Nas suas subjetividades, ele é muito mais objetivo do que o texto da Clarice, né? Então a gente pode esperar questões mais diretas. Acho que a prova ali, quando a gente leu o amor, quando a gente trabalhou esse ponto até mesmo com vocês aqui nas unidades, a gente percebeu que ali existia uma viagem. A gente ia, quando a gente chegava no Jardim Botânico, então a gente ia. Os insetos, né? E a aranha representa, o gato representa, a fruta podre, que é doce, representa, tem muita representação. Aqui as coisas são mais diretas, né? Mesmo que tenha muita adjetivação. Né? Então a gente consegue ter um lugar, talvez, de uma interpretação até um pouco mais segura do que a Clarice mais clara pra gente, né? Sim. E a gente se despede de vocês, tendo concluído aqui essa conversa, né? Foi bem uma conversa. Sobre o Alencar, sobre a Senhora, sobre a Aurélia, sobre Fernando, desejando uma excelente prova para vocês, né? Para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a melhor universidade do país, como a gente sabe. Quem é Harvard? O mundo se deixar Harvard, quem é Harvard? A UERJ tá acima, né? A UERJ é a estrela do céu fluminense, beleza? Então a gente deseja uma boa prova, que vocês conquistem o A, né? E consigam ingressar ano que vem aí na UERJ. Sim. Também aproveito para desejar a todos uma boa prova, reafirmar que é sempre um prazer, Bruno, aprender com você e conversar sobre Senhor. Espero que conversemos sobre outros livros da UERJ. Daqui a pouco temos Hamlet aí. Ainda temos alguns livros. Façam com calma, uma boa prova e fiquem calmos, né? A UERJ está chegando, já estamos aí, né, quase no dia. Mas desejamos que todos vocês façam uma boa prova e consigam a aprovação em uma das melhores faculdades. Tá? Uma das melhores a melhor faculdades do Brasil. Boa prova, gente. Tchau.